Gente, contratações erradas, é isso mesmo, né? Geram grandes impactos para os negócios, sem dúvida alguma. E cada vez mais as empresas estão aí valorizando as competências comportamentais nas contratações. Central 98, segunda edição, vai discutir esse assunto agora com a Távia Magalhães, que é diretora de Gente e Cultura da Solides. Vai falar um pouquinho para a gente sobre esse tema. Távia, bom dia, prazer te receber aqui no Central 98, segunda edição. Bom dia, Carol, bom dia, João. Prazer é todo meu de estar aqui para discutir esse tema tão importante. E a gente cada vez mais preocupada, as empresas cada vez mais preocupadas com contratação. Quando a gente fala em contratação, Távia, a gente está falando da alma da empresa também, daquilo que a gente vai levar. Se faz uma contratação errada, que não atende aqueles critérios, né, que não foi bem estruturada, bem planejada, a chance daquilo ali dar errado é altíssima, né? Isso é muito sério, Carol, porque a partir da contratação que a pessoa vai trazer os resultados para a organização. A gente teve uma pesquisa recentemente que a Solids conduziu, que foi o Panorama de RH, que teve aí várias empresas e profissionais de RH envolvidos, que a gente tem um dado que 5 em cada 10 gerentes contratam errados. Cada 10 líderes, né? Não só gerentes, supervisores, independente do cargo, coordenadores. E aí, para completar esse dado, a gente tem que 62,1% dessas contratações erradas são por comportamento. Então, a gente está falando que a competência técnica, ela é necessária, mas o comportamento, ele é essencial para a permanência das pessoas dentro de um cargo, de uma função. Então, o processo de contratar, o processo de você anunciar uma vaga, de você fazer um filtro, é extremamente importante para você garantir o aumento de produtividade dessa pessoa quando ela entra. Porque na medida que você contrata um perfil inadequado, a curva que essa pessoa vai ter que fazer forçada para se adequar, ela pode ter até um adoecimento, porque ela não vai ser a essência dela, ela não vai ser ela. Então, assim, é muito importante a gente trazer esse tema mesmo para a pauta. Eu me assustei, foi com um número, 5 em cada 10? 5 em cada 10, João. Nossa, líderes esse número é que muito contratam. alto. Muito, e aí, 50%. 50%. E você tem um custo por trás disso? Assim, a gente consegue calcular, assim, um processo de contratação, ele gera custo para a empresa. E a gente consegue calcular esse prejuízo? Tem, a gente até chama de investimento, porque a gente está falando de pessoas, né? Sim. Mas tem aí, esse investimento pode se tornar custo. Porque uma contratação errada, porque é um investimento, porque esse profissional ali entra para trazer resultados para a organização, ou para a companhia, ou para a empresa. Mas uma contratação errada, que uma pessoa, ela sai dentro de um período de experiência, ou pós o período de experiência ali, que ela não ficou nem um ano na empresa, que com 6 meses que começa a vir esse retorno do investimento. Tem o custo do horário da pessoa, o tempo da pessoa que está fazendo o processo de seleção, o anúncio da vaga tem um custo, o processo de triagem de currículos, ele tem um custo. E quando essa pessoa ela ingressa na organização, tem o custo de treinamento dela, para ela absorver toda a cultura. Exato, e eu pensei justamente nisso, quando você fala assim, a pessoa às vezes ficou só o período de teste que a gente tem ali, ou ficou menos de um ano, nesse período ela não está ainda desempenhando aquela função na sua capacidade máxima, né, que é o esperado pela empresa, tem esse tempo. Então, quando você precisa, né, aquela pessoa abre mão daquela vaga e sai porque não foi uma seleção criteriosa, você coloca outra pessoa, por melhor que essa pessoa vai ser ali no futuro, ela também precisa do tempo de adaptação. Então, você gasta esse tempo e, enquanto isso, a empresa realmente está perdendo ali um tempo valioso, né? Que reflete aí na própria lucratividade, aí, como você falou, que era um investimento, acaba se tornando um custo e acho eu, você pode me corrigir se eu estiver errado, que é até um prejuízo. Altíssimo. E aí, Carol, você tocou num ponto que é interessante. Eu falo que a vida imita a arte em todos os sentidos, né? E, assim, às vezes até no relacionamento, nos 3 primeiros meses é uma maravilha, né? Depois que você vai conhecer realmente a pessoa e aquele colaborador, ele começa a se soltar também a partir dali, daqueles 3 meses que ele começa a ter e trazer o que ele tem de potencial para aquela organização, porque por mais que ele tenha um conhecimento técnico, quando ele vai para uma cultura diferente, ele precisa se adequar às normas, aos processos. Então, assim, hoje a gente fala muito da ferramenta que a gente utiliza, que é de mapeamento de perfil comportamental, que é a inteligência comportamental. Essa ferramenta, ela chama Profiler. E é uma ferramenta extremamente potente, porque quando a gente se autoconhece, é tão melhor. Tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A gente pode falar, talvez, aquilo que a gente
realmente quer, talvez a gente não saiba. Mas o que a gente não quer, o que a gente não é, a gente vai saber com muita propriedade. Então, o autoconhecimento é fantástico. E a gente consegue dar exemplo desse comportamento, assim, né, dessa competência comportamental? Porque muita gente fala assim, pô, mas o que é isso? Né? A gente consegue trazer um exemplo de como é que uma pessoa que é competente comportamental? Não sei nem se é certo esse termo que eu usei. É isso aí, João. Conseguimos vários exemplos. Então, vamos falar, por exemplo, alguns perfis profissionais são perfis mais analistas. São perfis que têm mais aptidão e mais gosto, mais desejo e faz aquela com a suavidade, aquela parte de análise e gosta de analisar. Sim. São pessoas que sabem todos os números, que para você conversar com ela, você tem que estar fundamentado em números. Outros profissionais são assim, não, que número o quê? Vamos executar e depois a gente vê o resultado. São mais executores. Outros profissionais são mais comunicadores e outros mais introvertidos. E cada lugar tem o seu espaço para qualquer tipo de perfil. E outros profissionais, eles são mais planejadores. Não, veja bem, nós vamos fazer uma viagem, mas como que é a temperatura, o clima que a gente está levando, vamos fazer um checklist. Então, esses comportamentos, a gente vê a capacidade de relacionamento, a capacidade de empatia, a capacidade de tomada de decisão, a capacidade de resiliência. Eu passei por uma situação muito difícil. E aí, como que eu fiz para me reerguer? Qual que é o tempo de um profissional, qual que é o tempo de outro profissional? Está muito baseado no perfil comportamental dele. Então, assim, a gente fazer uma junção, hoje, a hora que a gente fala do teste que a gente aplica, que é o mapeamento comportamental profile, a gente faz uma junção de atributos psicológicos com atributos comportamentais. Por quê? O comportamento, ele vai mudar de acordo com o ambiente, com o estímulo que você vai dando para as pessoas. Então, assim, quando a gente coloca a pessoa em alguns estímulos, como que ela reage? Como que essa pessoa reage numa situação de crise? Sim. Tem gente que congela, freezing, né? Congelou. Tem gente que não, fala assim, peraí, deixa que eu tenho um playbook aqui, eu tenho tudo raciocinado e eu vou fazer passo a passo de etapas e eu vou resolver essa crise. Tem gente que desespera. A estrutura da pessoa. E eu não estou falando que tem nada certo ou nada errado. Mas eu estou falando que quando a gente vai olhar para um cargo, é muito importante a gente saber quais são as competências comportamentais desse cargo. O que esse cargo precisa ter. Porque se eu coloco, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como o João pediu. Sim. Claro. Por exemplo, uma pessoa na área contábil, para mexer com números. Essa pessoa, ela é muito comunicadora. E a área precisa de análise. E ela é muito comunicadora e muito executora. Então, ela fala assim, que análise que nada, vou fazendo. E aí, depois, como que você vai fechar o balanço da empresa? Você seria o jornalista na área contábil, né? Não, vou fazer aqui. A conta não sei fazer, não, mas vou dar o veredito final. Mas você gosta de relacionar. E outra coisa, Carol, você tá lá na área financeira, contábil financeira, fiscal, né? E aí, o João é uma pessoa analista. Vamos imaginar que você gosta muito de conversar, você fica cutucando o João e você fica atrapalhando o João naquele momento que ele precisa de concentração. Olha que situação. A gente faz isso com você, né, João? O que você pode falar de dica para as empresas e também para a pessoa ali, para ter o jeito certo de entrar nessa vaga? Para as empresas, eu posso falar que a gente tem estudos vinculados ao mapeamento de perfil comportamental e à necessidade de ter o autoconhecimento e que aumenta em 75% o engajamento. Isso não é a Tábria que está falando, são estudos comprovados que vão falar isso. E que reduzem 30% a taxa de rotatividade. Ou seja, o que é essa rotatividade? A pessoa entra e sai. Né? Então, você fica com aquele balde meio furado, né? É ruim para a empresa e é ruim para a pessoa, né? Para a pessoa, porque para a carteira dela é ruim, porque num processo de entrevista você vai perguntar por que você só ficou 3 meses na empresa. E para a empresa é ruim porque ela investiu, passou a estratégia da empresa e essa pessoa vai para o mercado. E às vezes ela leva a estratégia da empresa. Então, é muito ruim para ambos os lados. Então, para a pessoa, eu falo que a gente tem um adicional, porque nós somos responsáveis pela nossa carreira. A gente precisa entender isso. No passado recente, as pessoas entendiam que as empresas eram responsáveis pela minha carreira. Não, eu sou responsável pela minha carreira e se eu quiser pivotar, que é um termo que a gente fala muito nas empresas de tecnologia, que é dar uma rodada assim na minha carreira e ir para o outro lado completamente diferente, num loop, a responsabilidade é minha, né? O propósito na vida da gente, ele não é só um, são vários. A vida é feita de vários propósitos. Então, o primeiro conceito que a gente tem que pensar é que a pessoa fala assim, qual que é o seu propósito? Não, quais são os seus propósitos? Porque hoje você pode ter um propósito, amanhã você pode ter um propósito ou pode ter 2 propósitos ao mesmo tempo e tudo bem.
Então, quando a gente cuida da nossa carreira, quando a gente começa a olhar para a nossa carreira e nos autoconhecer, o que é aquilo que você é muito bom? Porque é completamente diferente da forma que a gente foi criada, né, Carol e João? Assim, você não é bom em matemática, então você tem que estudar matemática, até você ficar bom. Tá, mas o que você é bom? Você é bom em outra disciplina? Uau, vamos fazer disso o seu sucesso e vamos dar holofote para aquilo que você é bom. E aí você trabalha com a satisfação que, inclusive, vai interferir na sua produtividade, né? Você trabalhar feliz. Sim, você sabe, você também fica mais seguro, sabe, Carol? Como você se autoconhece. Vamos imaginar assim, eu olho para mim, meu perfil comportamental, e meu perfil comportamental, ele é executor analista. Ele era executor, analista, planejador. Existe um perfil triplo, né? É raro, mas existe. É de pessoas meio assim, não tá na normalidade, não. É meio normal. Mas hoje ele está como executor analista. É muito comum perfis duplos. Aquilo que eu falei, você não tem só um propósito. Você pode ter perfis até antagônicos dentro de você e é possível. Você ser extremamente planejador e você executar. Né? Você ser extremamente... Você é mais planejador e menos executor, mas você pode ser, né? Um perfil até complementar e muito raro. Só que isso faz o quê? Faz com que as pessoas, elas sejam... Primeiro, elas sabem aquilo que elas são boas, elas sabem aquilo, aonde que elas querem chegar e desenvolvem as competências que lhes faltam. E tudo bem, a gente precisa tirar um mito que a gente tem que ser super-homem e super-mulher. Sim. A gente é um ser em busca de uma completude o tempo todo. Então, o que falta para mim? Como que eu vou fazer o que falta para mim? Então, quando você faz um mapeamento comportamental como Profile, você traz ali um plano de desenvolvimento individual. E você fala assim, olha, eu sou pouco planejador. E, às vezes, eu quebro a cara porque eu sou pouco planejador. Então, como que eu vou planejar mais? Como que eu vou, diante de uma situação, como que eu vou agir? Como que eu poderia agir diferente? E você vai se desenvolvendo. Entendeu, João? Sim. Cada dia você vai se desenvolvendo num desafio do que você quer, onde você quer chegar. E, gente, a gente falando sobre um tema importantíssimo aqui, tanto para você aí, né, que vai trabalhar em algum local, para você que vai contratar, para acertar na hora dessa contratação. Tem estudos, tem pesquisas, então, assim, você precisa realmente se basear naquilo que já está comprovado para evitar prejuízo, para evitar que o investimento vire um custo, como explicou para a gente aqui a Távria Magalhães, que é a diretora de Gente e Cultura da Solids. Então, fica bem atento a esses pontos aí que vai fazer diferença na sua vida, na saúde também da sua empresa. Távria, obrigada demais por esse tempinho para conversar com a gente aqui sobre esse tema tão importante, viu? Muito obrigada, Carol. E que a gente extrapole além de empresas para o pessoal, porque vai fazer um bem para você se autoconhecer, nos seus relacionamentos, na sua vida familiar, nos seus amigos. Então, só vai. Tá aí, obrigada e bom trabalho para vocês.